Ótimo. Então, já sintonizando aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, já fizemos a nossa oração de manhã. Aqueles que estavam presentes fisicamente e aqueles que estavam presentes só no o corpo ali também, né? Friozinho bem gostoso para ficar dormindo, deitadinho. Mas brincadeiras à parte, vamos pedir ao Espírito Santo que venha nessa nossa manhã, nesse nosso processo de encerramento do nosso encontro, que esse momento de partilha possa ser para nós não somente uma formação, mas de fato aquilo que nós vimos no Evangelho esses dias, a sementinha que cai em terra boa. Então, quem sou eu para jogar a semente? Quem sou eu para fazê-la brotar? Senão, de fato, a ação e a graça de Deus. Então, peçamos, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, enviais. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. E gozemos sempre da sua consolação. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na verdade, eu queria que colocasse a câmera lá no último degrau para eu poder ir aí, né? Porque eu não sei o que tem aí no fundo, que é tão bom, né? Ainda desci para ver se eu me aproximo mais, porque se eu ficar lá, dá a impressão que estou falando para o além, né? Justamente porque o nosso tema, acompanhando a caminhada de ontem, Maria como educadora da igreja, tivemos aquele primeiro momento, eu nem consegui identificar se era uma aula de filosofia, uma aula de história, né? Então foi tão assim, uma construção de um pensamento tão, né, coerente no decorrer da história, para de fato a gente tocar num assunto nos mesmos encaminhamentos, mas ao mesmo tempo agora, né, trazendo mais para um lado mais reflexivo, não simplesmente monólogo. Gosto de construir o pensamento com vocês e espero estar com vocês. Então o tema, a orientação, a referência para esse nosso momento é Maria. Alguém sabe? Está lá no... Hã? Mãe e mestra. Então, para a gente falar de Maria, mãe e mestra, a gente tem que ter essa bagagem de ontem. A questão do que é educação em si, o que é ensinar, e agora no sentido materno. Então, ensinar, educar, não é simplesmente transmitir conhecimento. Se agora, nesse momento, não despertar em vocês uma angústia, uma sensação de querer mais, ou até mesmo uma sensação de querer transmitir também o que vocês aprenderam aqui, então foi falho. Eu estou sem minha fita. Enfim, agora que eu percebi. O que acontece? Então, se nós não estivermos dispostos, como foi perguntado ontem, vocês vieram aqui só para passear? Vocês vieram aqui só para conhecer São José, rever os amigos? Que bom, faz parte, é gostoso. Eu mesmo estava com saudade
diante de tantos desencontros, é bom estarmos juntos. Então aqui a gente não veio só para rezar, mas, como nos lembra São Bento, orar e trabalhar. Então a gente pode fazer do trabalho uma oração. A gente pode fazer desse nosso encontro, desse nosso convívio, uma oração. Não percam de vista o tema, porque às vezes o meu pensamento não é tão organizado igual os de ontem, não, né? Que foi quase que um cronograma ali, né? O meu não, eu vou lá, volto, mudo de assunto, mas eu consigo enxergar o objetivo. Então, se de repente, opa, padre, peraí, só está viajando a minha maionese. Nem sei se usa mais essa expressão, né? O que é agora? Derrapar no barbecue? Hã? Não, é isso ainda, né? Ah, graças a Deus. Ah, tá. Pensei que eu estava sendo um crush, não? Como é que é? Nem sei falar, né? Qual que é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando se fala, referindo-se a Maria como mestra? Qual que é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Catequista, incentivadora, educadora, são palavras de fato conhecidas, são palavras do nosso linguajar, mas eu quero uma coisa diferente. Eu quero que vocês me surpreendam. Convive ali com a questão do mestre, observar o que o mestre faz. Mas o mestre é o exemplo. E foi dito ontem, né? E nós bem sabemos o sentido da nossa fé, da nossa devoção a Maria, porque ela aponta ao Cristo. Ela não é o caminho, ela caminha conosco. Por isso que na oração de manhã, naquele sentido de brincadeira, né, para puxar a fila ali, mas na minha paróquia tem a novena perpétua. É uma música, é a missa que não tem música, é mais configurada na novena perpétua mesmo. Só que tem as músicas próprias da novena. E a última, quer dizer, as músicas são sempre as mesmas. E a última, eu escolhi essa. Ó, vem conosco, vem caminhar. Porque ela caminha conosco. Então, se o meu seguimento de Cristo com Maria, isso não me incomodar, está errado. Se a sua vidinha espiritual está bem, está tranquila, né? Tem uma coisa errada. Porque o seguimento de Cristo precisa nos incomodar. Tá. Mas vamos lá, voltando à questão de mestra, educadora, catequista. Falo muito, eu dou aula para os seminaristas, os propedeutas. Estava conversando até com Meire e ela, padre, grava para mandar para a congregação, que a gente precisa de uma aula de catequese. Falei, minha filha, nem eu consigo me orientar ali, porque é desse jeito, né? Eu não dou aula, a gente conversa, principalmente com as questões mais práticas, pastorais, do que simplesmente ficar lendo. Lembro agora do meu bispo, Dom Roberto, ele está falando muito nesse ano pastoral, que está conjugado com o ano vocacional. Qual que é o tema? Corações ardentes, pés a caminho. Então, se o coração não arde, os pés não são colocados a caminho. Eu não ajo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Ele, nessa motivação do ano pastoral nosso, né, diocesano, conjugado com o ano vocacional, ele está falando muito e insistindo muito. E trago agora para vocês. Os livros
as bibliotecas estão cheias de fé, cheias de informação, cheias de doutrina. Mas o que é isso? Nós estamos com fome. Não, agora a barriguinha está cheia, então presta atenção. Fazer igual lá na minha paróquia. Balança a cabecinha para saber se está entendendo, se está acompanhando o raciocínio. Né? Acompanhou o raciocínio? O que eu quis dizer com isso, então? Não adianta o livro lá fechado. Como diz meu pai, né? Velho, ignorante no sentido de sabedoria, fez só a 2ª série, mas ele já dizia, né? Não tem sentido, o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. O que você escrever no papel é aceito. Hoje no WhatsApp, né? WhatsApp, na internet, você escreve no podcast, né? Você escreve o que quer. E agora tem o qual, que é a nova ferramenta lá de rede social? Friends. Você não sabe, você não tem? Pega o telefone agora. Então, olha só, o papel aceita tudo. É uma ramificação do Instagram, que parece com o Twitter. Ai, você sabe, né? Mas é só para roubar seus dados do banco, de tudo, que se você não leu o acordo lá, né? O papel aceita tudo. Então, não adianta... E a contrapartida, né? O livro contém tudo. Eu tenho no meu escritório, uma estantezinha lá, eu considero até pomposa, né? Eu me orgulho da minha biblioteca. Não posso dizer biblioteca, mas a minha estantezinha de livros lá. Toda vez que alguém, por acaso, entra lá, porque também a casa paroquial é bem reservada, né? Mas parentes, minha sobrinha esteve lá agora com meu irmão semana passada. Fui mostrar a casa, onde eu moro, né, não sei o quê. Uai, tio, o senhor já leu isso aqui tudo? Né? Todo mundo, qual que é a primeira pergunta que faz? Já leu tudo? Para que ler tudo? Opa, peraí, né? Estou sendo contraditório? Não. Que a gente tem que ter um objetivo. A gente tem que ter um foco. Então, não adianta ler tudo. Às vezes eu pego, né, pessoas dizendo assim, eu já li a Bíblia de cabo a rabo, já li a Bíblia inteira. E? Padre, mas eu já li a Bíblia inteira. O que isso mudou na sua vida? Se a palavra é viva e eficaz, continua ignorante do mesmo jeito, continua xingando o marido de todo jeito, continua julgando os outros de todo jeito, continua mandando os outros para o inferno do mesmo jeito. Então, se a palavra não for viva e eficaz, transformadora, não adianta nada eu ler a Bíblia. Estou falando da Bíblia, a própria biblioteca sagrada, né? Então, de que adianta? Voltemos. Maria, mestra. Então, não perca o foco, né? A gente vai falando aleatório, mas está aqui, ligado. Então, olha só. Tio, já leu tudo? Não, eu leio aquilo que me interessa, os capítulos, principalmente para uma formação, para homilia. Então, não são livros apenas homiléticos que vai me dar subsídio para eu fazer uma homilia. Né? E a vida dos santos, e a atualidade, né? E os hashtags, e a onda do cancelamento. Eu preciso me informar, eu preciso me equilibrar para então ter a minha postura. Porque simplesmente apontar e falar, você vai para o inferno, você está condenado, você está no pecado mortal, é fácil. Mas, opa, peraí, como que está a minha caminhada? E o primeiro passo da caminhada, né, está dentro disso, é um dos mandamentos, é não matar. Mas não matar não é só tirar a vida. Às vezes a gente tira a dignidade do outro, a gente tira na falta de respeito, na falta da caridade, né? Então, os livros estão cheios de fé, mas não é a fé por si só. Então, tá. Quando nós falamos Maria, mestra, ontem nós vimos a educadora da igreja, para a gente
entender essa questão de mestra, o primeiro ponto é a questão de fé. Porque, como diz o meu bispo também, nós atualmente temos muito catequistas. O que é o catequista? Aquele que influencia. Para os jovens de hoje, quanto mais seguidores, melhor. Mas eu te pergunto também, né? Às vezes você posta lá fazendo palhaçada. Ontem eu fui julgado. Não é, Marlon? Postei lá a foto lá com Santos Dumont, com Romero, com não sei, Romero, né, não sei o quê. O padre é blogueirinho agora. Mas eu tenho 7 mil seguidores, você tem quantos? Então, assim, tem gente que faz de tudo para atrair seguidores, mas vai te seguir a quê? Não é? Aí também vem a pergunta, você segue quem? Se você segue alguém, é porque você tem um interesse naquele assunto. Você segue coisa lá para fazer bolo, né? Cada dia uma receita diferente. Um bolo de laranja. Não, faz de conta, mulher, balança a cabecinha. Aí, então, cada um segue aquele assunto que lhe interessa. Só que a onda agora, aos artistas, e cada vez mais, eu não sei quem estava falando ontem, se foi no primeiro ou no segundo momento, mas me veio essa reflexão. Se a gente está seguindo alguém, que a gente tem um interesse, e hoje em dia, o que eu estava querendo dizer, né? Olha as músicas de hoje. Até um tempo atrás, o pessoal até comenta, né? Ah, mas meu pai fala que eu escuto música de índole duvidosa, mas a época dele também falava de traição, falava de adultério, e pior que é, né? Tonique Tinoco não, tem uma dupla lá que as músicas, eu acho que todas têm duplo sentido, né? Então falam uma coisa, mas insinuando outra, mas antes era disfarçado, pelo menos. Hoje não. Hoje as palavras estão escrachadas, e não estou falando de funk, estou falando de, sei lá, atuais e sertanejo aí, músicas mais comuns, seria para você ouvir curtindo. Aí, ó, tá vendo? Foi só falar da coisa dos capeta, tem que tocar. Então, olha só, e a gente se envolve. Hoje as palavras estão escrachadas. A gente fica horrorizada. Meu Deus, não vou nem citar para não despertar a coisa. Mas está horrível, horrível. Fé. Ao olharmos para Maria, mestra, educadora, mestra e mãe, é falar de catequese, é falar de fé. Então, fé é a base dessa questão da educação agora que nós estamos nos falando. A fé, a questão de educação religiosa, né? E para falar de fé tem 3 pontos fundamentais, que é a conversão. Essa conversão, ela está intimamente ligada com a referência, e essa referência também é devido a um testemunho. Olha só que interessante. Deus age da sua maneira. Mas quando falamos de fé, nesse sentido de conversão, a gente precisa de uma referência. Quem é a sua referência hoje? Não adianta falar, Jesus. Não. Qual é a sua referência prática? De santidade, de caminhada. Qual é o seu santo de devoção? Né? Você costuma rezar por ele no sentido assim de pedindo, né, a intercessão? Ontem também foi dito a questão do testemunho, de dar o sangue.
Nós não vemos pessoas darem o sangue por causa da sua fé, mas quantos testemunhos mártires nós temos hoje? Só que o problema é que nós estamos envolvidos com o Baal, né? Vocês lembram ontem? Estamos envolvidos com o Baal, que vai entrando. Achei muito pertinente a reflexão ontem, bem didática, né? A intenção do tentador não é tirar o lugar de Deus. Porque quanto a isso, nós estamos armados. Nós estamos... Mas vai vindo ali devagarzinho. Devagarzinho, vai entrando, vai mudando. Ah, não, mas só isso, o que é que tem? Ah, é só mais uma vez, tem problema não. Nem eu era nascido, mas eu uso sempre esse exemplo, que nessa mudança de mentalidade. Teve na Globo, nos anos 80, uma novela chamada Barriga de Aluguel. Vocês lembram? Não assisti, não sei o que é, mas vendo o enredo, e só pelo nome. Eu lembro que quando eu era criança, lá na roça, não tinha nenhuma diversão, meus pais tinham aquela televisão de tubo. Sabe que antes a televisão era dessa largura aqui, ó, né? Gente, meu sonho era poder ligar a televisão, mas morria de medo, né? Enfim. Mas só pelo nome. Há um tempo atrás, já tem uns 5, 6 anos, que não sei porquê, me veio o nome dessa novela, né? E eu trago agora também. Só o nome já é sugestivo. Barriga de aluguel. Ah, não, mas, né? Tadinha, a mulher não pôde ter filho, arruma uma barriga de aluguel, não sei o quê. Olha só, isso nos anos 80. Tem quantos anos? Já vai fazer 40 anos. Ah, não, é tranquilo. Lembra da história, da aula que tivemos ontem, da história da educação? As coisas não acontecem do nada, é devagarzinho. O Romero lá falando ontem, né, o sargento, o futuro está nas nossas crianças. Será que os filhos, os netos de vocês saberão quem é Jesus? Porque isso vai depender da conversão de vocês, vai depender da referência que vocês serão na vida deles. Então, quando a gente olha para Maria e Mestra, a gente joga toda a responsabilidade para ela. Ah, não, Maria que é mestra, ah, São José, o patrono da igreja, o protetor da família. A gente joga, a gente transfere a responsabilidade. Só que agora é o contrário, eu não estou aqui para falar de Maria. A gente ouve muito de Maria. Quero falar da nossa realidade. Você é referência para os seus catequizandos? Quem são os seus catequizandos? O ambiente do seu trabalho, seus colegas de escola, sua rodinha de amigos. Tem um problema ir para o shopping. Eu tenho que andar 3 horas para ir para um shopping, né? Mas tudo bem. Ir para outra cidade. Mas se eu não falar de Deus, se eu não ser de Deus para o outro, está faltando alguma coisa. Falta esse meu testemunho, então. Então, Maria Mestra, o que ela nos ensina? E o que ela quis ensinar para Jesus? Essa pergunta é muito melindrosa. Não sei se vocês conhecem esse termo, né? É muito perigosa. Perigosa, melindrosa, né, malandra. Aí, ó, melindrosa, com S, tá? Por que Deus, achei bonito ontem também, Deus confiou a Maria essa educação de Jesus. Lembram? Eu acho que foi no segundo momento. Agora eu pergunto para vocês, vamos construir e vamos ver se a minha reflexão está aí coerente, está caminhando com vocês. O que Deus viu em Maria para ela ensinar Jesus?
Quem acertar vai ganhar um abraço meu só. Hã? Pode ser. A bananinha lá da mesa de ontem que eu peguei para comer hoje. O que Deus viu em Maria para ela ensinar Jesus? Humildade? Era Deus, cara. Vai ensinar humildade para Deus? Fidelidade. Gente, é Deus. Exemplo de testemunho de quê? Quase, está quente. Hã? Sabedoria. Gente, é Deus, onisciência. A entrega do sim sem pensar duas vezes. Testemunho. O que você falou, filho, aí do fundo? Era Deus. Deus já está sobrando. Quem você falou? É Deus, gente, é o puro, o cheio da graça. Alguém falou alguma coisa aqui? Gente, é Deus. O que Maria? A fé. Tá interessante a fé. Gostei, não tinha pensado na fé, mas está valendo. Ganha um meio abraço. Quem falou? Gracinha, gente. O que Deus é que ele precisava aprender? A ser humano. Ganhou um abraço. Só meio, porque o meio já é dela. Olha só que bonito. E a gente fica pensando, gente, mas ser humano? Sim. Deus, quando criou tudo bonitinho, Adão e Eva, veio a desobediência, o pecado, tentou os profetas, teve toda uma história, vou acabar com tudo, mandar o dilúvio. Foi pela intercessão de um humano, opa Deus, faz isso não, né? Por causa de um justo, ali Sodoma e Gomorra, um justo, um homem. Então, até que ele e o verbo se fez carne. Então, olha só, Maria, mas isso eu estou falando de forma didática, porque se a gente for pensar, Deus é Deus, ele sabe, ele que criou o ser humano. Estou dizendo isso no sentido aqui de vivência, mas Maria ensina Jesus a ser humano, e claro que a gente sabe também que enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, enquanto encarnado, ele não usufruiu da sua condição divina. Então, essas questões mais doutrinárias a gente sabe, né? Estou trazendo só um ponto para cutucar, como diz ontem, né? Eu quero cutucar vocês, para a gente construir. Então, se Maria ensina Jesus a ser humano, então ser humano não é tão ruim assim, né? Tem até aquela música de Padre Fábio, né? Quanto mais fores humano, tanto mais serás divino. Quando nós falamos de ser humano, não é que a gente está isentando o pecado. Não é um super-homem, na visão de Nietzsche lá, né? Um homem que não precisa de nada. Quando aqui eu me refiro a ser humano, que Maria ajuda, entre aspas, eu quero frisar isso, né? Ajuda Jesus a ser humano, é para quê? Qual a finalidade? Vamos ver se ganha um abraço completo. Hã? Sim, mas qual que é o objetivo de Jesus se fazer humano? Tá no caminho. Sim. Todo mundo ouviu, né? Jesus queria saber como que de fato é a humanidade. Jesus foi tentado. Ele poderia muito bem ter caído.
As mesmas tentações de Eva. Já compararam? Balança a cabecinha para eu saber se comparou ou não. Observam lá depois, Gênesis, e as mesmas tentações a Eva foram as mesmas para Jesus. Claro, palavras diferentes. Por que Eva caiu? E Jesus aqui, o demônio, usou até a palavra. Então tem muita gente que usa a palavra, usa a doutrina, engole o código direito canônico, engole o catecismo. Até o demônio usa a palavra de Deus. Então não é assim que se ensina, não é assim que se catequiza, não é assim que é o testemunho. Né? Então olha só, Jesus vive a nossa humanidade para aquele momento ali da Assunção, né? Assunção de Jesus. Gracinha. Na ascensão de Jesus, o que ele faz? É belíssimo o prefácio da ascensão do Senhor. Eu acho que eu tenho aqui. Para quê? Vamos ver se vocês descobrem. Ixi, eu acho que não vou achar aqui tão fácil, mas enfim. Para quê, gente? Não é essa não. Eu acho que tem dois aqui, ó. Para levar a Deus a nossa humanidade. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos. Aqui, ó. E à vista deles, dos discípulos, subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Prefácio da ascensão. Por isso que muitas vezes a gente fala, né? Ah, mas a missa repete. Olha a beleza das palavras, das orações da liturgia. E muitas vezes a gente só escuta, já está preparando para cantar o santo, né? No caso aqui o prefácio, e não escuta. E esse é o primeiro ponto de Maria Mestra, educadora. É a escuta. Se nós, nesse processo de conversão, para sermos referências, a gente precisa escutar. Só que hoje em dia a gente não escuta. Quando alguém já vai falar alguma coisa para a gente já está pensando na resposta. Né? É tão engraçado, já aconteceu comigo, acho que eu posso contar isso. Teve uma vez que eu fui atender uma pessoa, misericórdia, mas a vida toda complicada, e ela não dava nem espaço, ela começava a falar assim, padre, né, o pecado lá, azul, vermelho, amarelo. A hora que ela ia respirar, que eu pensava em entrar, pois é, padre, mas aí o vermelho, azul, roxo e marrom, padre, e teve uma hora que eu desliguei ela aqui na minha frente, e né, fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa, né? Porque a maneira que ela estava contando ali, eu entrei na vida dela e, de fato, eu até concordava com o pensamento dela ali, porque era muito sofrimento, era a situação ali, né? Falei, gente, o que eu vou falar enquanto igreja? Porque não é postura minha, né? Não é opinião minha, é da igreja. Então, gente, o que eu vou orientar para essa pessoa? Aí, nesse momento, desliguei ela, né? Ela falando, mas eu não estava escutando, porque eu já estava pensando o que eu ia falar para ela. Qual é a resposta, meu Deus, que eu vou dar para essa pessoa? Aí eu liguei ela de novo, né? Fiz a mudança ali da fase, comecei a escutar ela de novo. Aí a hora que eu falei assim, pois é, minha filha. Ela, padre, mas é tão bom conversar com o senhor, obrigado, viu? O senhor não sabe o quanto o senhor me ajudou. Pronto, levantou e foi embora. Gente, será que eu falei alguma coisa e nem percebi? Né? Então, ou seja, está faltando muito ouvir, escutar. E isso se dá esse processo de aprendizagem. Então, tantas vezes como Moisés nós vimos, eu acho que está sendo a liturgia, né?
que eu vou falar, Senhor? Não preocupa não, quando chegar lá eu coloco as palavras na sua boca. Então nós estamos muito armados, nós estamos muito aqui na nossa armadura, e nessa onda de cancelamento eu tenho que ser tudo perfeito. Se o povo da minha paróquia não gostar da cor do branco do meu olho, já é motivo para fazer abaixo-assinado, para tirar, para cancelar o padre, né? Vou citar o padre, mas qualquer situação, né? O padre na paróquia faz tudo, atende, visita os enfermos e celebra bonitinho, não demora na missa igual eu, faz muita coisa lá, mas se o padre deu um passo errado, mas o padre não presta. E eu falo isso, estou usando o exemplo do padre, por ser uma figura mais pública, mais vista, aí toda a igreja, toda a paróquia, desculpa a expressão, não é, compadre? Por causa de uma coisa, não estou justificando, mas cadê a misericórdia? Cadê o caminhar junto? Vem conosco, vem caminhar. Porque para agarrar na mão de Nossa Senhora, principalmente nos velórios, né? Que canta, segura na mão de Deus. Aí vem o desespero. Mas no último instante, peraí, então vamos caminhar com Maria, vamos caminhar no caminho que é Jesus agora, ouvindo. Então, o primeiro ponto, o escutar. E escutar também não é no verbo, na ação passiva. Nem sei se a gente pode falar isso, né? Porque senão vai achar que já é maldade, o padre já está falando de coisa, né? Como é escutar de forma ativa? Aqui está quase que passivo, você está só recebendo, né? Está só sentadinho, está sendo um monólogo, né? Como que é esse escutar ativo? Deixa eu contar uma historinha, já que vocês gostam, parece que é bom, né? Que dá uma animada, assim, dá uma mudada da coisa. Tinha fala um nome aí. Jamilson. Tinha um Jamilsozinho, gente, gracinha do menino, lá na Paraíba, né? Jamilsozinho morava na roça, igual o padre aqui. Aí, Jamilson acordou, estava lá brincando com o celular, com o Baal, né? Estava lá brincando com o celular. Aí a mãe... Na roça, tinha sinal lá, morava no alto, né? Eu falei celular, porque senão eu ia falar um Xbox, né? Mas aí fica mais complicado. Pode ser o celular mesmo, né? Então vamos diminuir. Assistindo televisão, assistindo Looney Tunes. Então olha lá, estava lá assistindo televisão de manhã, só que a mãe do Jamilsozinho, gracinha, né? Ela tinha suas atividades lá na roça. Tinha que alimentar os porcos lá, dar lavagem, dar o milho, tinha que varrer o terreiro. Na roça é assim, a gente varre o terreiro, tá, gente? Cai folha, cisco. Aí o Jamilsozinho lá assistindo televisão e a mãe grita, Jamilsozinho, ajuda a mamãe aqui, olha o leite fervendo aqui, ó, que a mamãe precisa lá dar os porcos, as galinhas, precisa fazer aqui. E o que acontece? Jamilson não escuta, né? Quer dizer, escutou, porque a altura que a mãe de Jamilson gritou, até daqui escutava. Mas não ouvia, né? Jamilsozinho, vem cá, olha a mamãe. Até que diante da insistência, o que acontece? Gracinha, vai lá, né, chutando. Tá. A mãe confia, então, aquele leite fervendo ali na trempa, né? E vai lá, varre o terreiro, dá milho para os porcos, não sei o quê. De repente já está... Que cheiro de queimada é esse? Jamilsozinho! Você olhou o leite para a mamãe? Estou olhando, mãe. Gente, mas que cheiro é esse? Que às vezes botou o marido, né, o Clerio Osvaldo lá, botou fogo nas paias do coisa. Continuou fazendo as coisas. E o cheiro só ficando. Jamilsozinho, você olhou o leite? Olhei, mãe. Eu falei, gente, mas eu tenho que procurar. Foi indo, né? Quando chegou lá, quando pensa que não,
o leite derramado e está lá. Jamilsozinho, eu não te falei para você olhar. Ué, mas estou olhando. Ou era autista ou, né? Mas muitas, nada contra os autistas, viu? Pelo amor de Deus, não está gravando não, tá? Ô, misericórdia, pelo amor de Deus, viu, gente? Acabou minha vez, vou ser processado. Então, olha só, ou era autista, que de fato, vou tentar corrigir agora, né? Que eles, de fato, entendem ali ao pé da letra, ou somos como nós, desatentos. Só escuta de forma passiva. Só escuta, pronto, não age. Então, quantas vezes Jesus fala, escuta a minha palavra, faz isso, o que é que a gente está? Lá olhando. E às vezes o leite está fervendo, está borbulhando, está derramando. Reflexiva, boa. Por quê? Aí que você vai entrar no próximo passo, que é escutar, e não é só escutar de forma passiva, é de escutar de forma reflexiva, que já é o discernimento. O discernimento. Tantos canais, quantas possibilidades nós temos hoje, que se fala que é de evangelização. Você digitar lá padre no YouTube, vai vir homilias. E vai vir homilias, vai vir palestras de todo jeito. E nós precisamos ter o discernimento. Não é só escutar. Nem tudo que me fala é verdade. E agora também não estou julgando os meus irmãos padres. E tantos leigos que são bons. Mas a gente precisa discernir as coisas. Até que ponto isso vai para a minha vida? Até que ponto isso é verdade? Aí veio a onda, principalmente a questão política, né? Das famosas fake news. E agora com a AI, estão ligados, né? Com a inteligência artificial, agora nem vendo a gente pode acreditar. Até vídeo, que teoricamente seria mais difícil de manipular, até o vídeo a inteligência artificial faz. O Papa lá esquiando com um negócio não sei o quê, o Papa na moto. Espera aí. Então, todo mundo tem telefone aí, não tem? Pois é, você sabia que até agora o WhatsApp, se vocês conversar com a Luzia, Luz IA, né? Inteligência artificial. Se vocês quiserem, depois eu passo o número para vocês. Ela que me ajudou a fazer essa palestra de hoje, com os tópicos. Acreditam? Depois, se vocês quiserem mais... Oi! Olha as perguntas capciosas, melindrosas. Não, ainda não caí nessa tentação. Já tive vontade de entender, porque eu sou curioso. Como é que é? Não é de graça, não? Ainda bem que... A Luzia é. Olha só, chegou... porque eu toquei no assunto, né? Só para justificar agora. Recebi uma notificação, não me lembro mais como que foi. E para entender, porque eu preciso saber o que está acontecendo para eu poder falar. E fui conversar com essa tal Luzia, né? Aí, para conversar com ela, tem que aceitar as políticas de privacidade, que a gente nunca lê, mas ela trouxe aqui, né? Experimente fazer pergunta, não sei o quê, ela cria imagens também e tal. Aí, por curiosidade, ontem, não sei porquê, eu falei assim, gente, deixa eu perguntar para ela, para ver se ela, de fato, constrói alguma coisa. E eu perguntei para ela assim, preciso de um esquema para a palestra que fala de Nossa Senhora como educadora da igreja, como mestra. E ela, claro, posso lhe ajudar com isso. Que tipo de informação você gostaria de incluir na sua palestra sobre Nossa Senhora e tal?
Falei só, tópicos de como ensinar. Ela me responde 7 tópicos, e eu faço questão de ler porque é interessante. Aqui estão alguns tópicos que você pode abordar na sua palestra sobre Nossa Senhora como mãe, educadora e mestra. Primeiro, olha só, o exemplo de Nossa Senhora como modelo de virtude e sabedoria. O primeiro ponto. Uma inteligência artificial. E não para por aí, não. 2. A importância da educação religiosa na formação dos fiéis. 3. Como Nossa Senhora ensinou através do seu exemplo de fé, obediência e amor a Deus. E não vou continuar, senão a gente vai perder tempo. Olha só, aí no final ela coloca, lembre-se de adaptar esses tópicos ao seu estilo e objetivo da palestra. Boa sorte. Luzia, DDD 11. Olha só, gente, se isso não é fenomenal, e se isso não é perigoso. Aí, por um lado, olha só, eu achei muito interessante como ela construiu esse esquema para mim. Muito bom, muito legal, mas espera aí, será que isso não vai definhar mais a nossa criatividade? Será que isso não vai limitar a nossa fé? Ah, padre, mas como? Da mesma forma, olha a minha preguiça, né? Eu estou com preguiça, eu peço ela para construir um texto, eu venho aqui só leio, ou pronto, ou eu peço outra inteligência artificial para falar por mim, pronto. Nem sei por que nós entramos nisso, né? Mas olha só, que perigo. Então, estava falando do discernir, né? Então, precisamos discernir. O primeiro ponto, o escutar. Saber escutar, e nesse sentido, o escutar com reflexão, que é o discernir. E por fim, é quase que óbvio, é o quê? Banda dom. Fiat, faça-se. Banda dom, gente, Fiat. Nunca, pelo amor de Deus. Vamos atualizar essa playlist no Spotify. Ah, é verdade. Procurei banda, não, procura agora não. Banda Dom, é Fiat, procura depois, né? Fiat, Banda Dom. É a musiquinha dele, eu duvido que vocês ainda não escutaram. Banda Dom, Fiat, igual a marca de carro lá. Ó. Só que Fiat é o quê? Faça-se. Então, o terceiro ponto é o quê? Depois de ouvir, discernir, agir. Deixar que se faça a vontade. Então, Fiat, F-I-A-T. Então, o terceiro ponto é o quê? A ação, agir. Eu vou até que horas? 10h15. Escutar. Escutar exige paciência. Escutar exige atenção. Escutar exige submissão. Como eu estava dizendo, né, nós já estamos prontos, já estamos armados. Voltando na questão do atendimento, né, por um lado, essa pessoa que agradeceu sem eu ter falado nada, tem muitas pessoas que vêm nos procurar, já armadas, para tentar justificar aquilo que elas estão pensando. Ô, padre, o que o senhor acha? Peraí, eu não acho nada, é a sua vida, é a sua realidade, foi o que você viveu. Me fala um exemplo aí, uma situação. Uma situação qualquer Hã? Não tão aleatório. Um problema de vida. Seminário na faculdade. Sim, ótimo, então tá. Ô padre, eu estou aqui porque eu estou preocupado, eu estou perdendo noite de sono, eu estou tendo que tomar ansiolítico. Zolpidem não,
porque dá alucinação, tá? Mas um estalopram tá bom. Então, olha lá, eu estou precisando tomar uns remédios e estou ansiosa, estou vendo vulto, está me acontecendo isso, não sei o quê. O que eu faço, padre? Eu já até perdi o sentido da vida, eu quero o autoextermínio, por causa do trabalho da faculdade. Tem. Aí a pessoa te joga o problema. O que o senhor faz, padre? O que o senhor orienta? E às vezes a sua orientação, não vou estender o exemplo, porque senão a gente perde tempo. Mas às vezes ali naquele momento você fala, peraí, calma minha filha, né? Existe o estudo, senta, calma. Aí a pessoa não gosta. Porque queria ouvir de você, não filha, continua tomando remédio, pega outro, vai lá no psiquiatra, pede outro remédio, não sei o quê. Nós queremos ouvir, é igual a história do Jamilciozinho ali, né? Escuta o que quer. Então, nós estamos muito armados quanto a isso. Então, precisamos de submissão. E discernir também é dentro de uma realidade. Cada pessoa tem a sua realidade. Em alguns encontros, algumas situações, o pessoal pede para eu contar o meu testemunho vocacional. Ai, gente, como é que começou a história do padre? Ai, será que namorou? Ai, você morou na roça, tadinho, né? Não sei o quê. Aí, quando eu conto, a pessoa... É isso? É. Uma coisa tão assim, simples, uma coisa tão... Não vou contar também agora não, todo mundo ficar curioso. Uma coisa tão simples, porque tem gente que fala, né? Nossa, aí de repente a luz brilhou e eu senti... Não. Uma coisa simples, na caminhada. Né? Então, cada um tem a sua realidade. Isso precisa ser respeitado. Então, Maria, mestra, ela caminha conosco. Você tem chamado Maria para caminhar com você, na sua realidade, nas suas dificuldades? Né? Aí que entra o que foi dito também ontem. A gente precisa se desinformar. Nós estamos emoldurados. O que é uma moldura? Olha lá a foto do padre. Está dentro de uma moldura, está dentro de uma limitação. E a nossa moldura é o quê? É o coração de Jesus. O que foi dito na primeira coisa, na abertura oficial na quinta-feira. É o amor. Se a gente não fala com amor, aí é Cássia Eller, né? Palavras, palavras, pequenas palavras, palavras, palavras e palavras, palavras. Vocês conhecem, né? Depois procura, palavras. Cássia Eller. Só essa música também, só esse trecho. Nem sei o que fala o restante, eu estou falando. Então, falar de Maria Mestra é falar de didática. Qual que é a didática de Nossa Senhora, se não tudo isso que eu já falei? Essa observância, porque não foi do nada. O que Deus viu nessa mulher, nessa menina, para confiar a humanidade toda a ela? Porque quando eu falei que Maria ia ensinar a ser humano o próprio Deus, mas o objetivo de Deus não é ser humano, é o quê? É levar a nossa humanidade. E como que isso se dá? Na cruz, com a crucifixão. Então, olha só, então não é à toa, as coisas não são coincidências. Aí sim, nessa didática de Maria, a gente só pode oferecer o que se tem, né? Me presta um lápis. 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 Oh, tem lápis. Não, quero mais não. Então, olha só, o que eu queria fazer, né? E ela tem, acabou com a brincadeira. Uma coisa simples, mais simples do que a caneta. Ah, tem lapiseira, serve? Não, lápis. Deus nunca pede algo da gente que a gente não tenha. Deus nunca nos pede algo que não tenhamos.
Então, se ele está pedindo alguma coisa, presta atenção, porque olha como que foi o primeiro milagre de Jesus. Qual que foi o primeiro milagre de Jesus? Eles não têm mais vinho. Enche de água. Olha que loucura. Você lá. Gente, mas eu escutei a mãe falando que faltando vinho, mas vai encher de água. 6 talhas. Cada uma com mais ou menos 100 litros. E hoje é tudo bom, né? Água encanada, pega a torneirinha, né? Antes era como? Tinha que ir lá na cisterna, né? Tinha que puxar o baldinho lá na cisterna. Então Deus nos pede coisas esquisitas. O que você está entregando para Deus? Entrega a sua água, que Ele vai transformar em vinho. E isso tudo aconteceu por quem? Por causa da mestra. E ela confiou nele por quê? Ela o conhecia. Ela era mãe dele. Clery Osvaldozinho, não é, como é que é? Jamilsuzinho, olha o leite aqui para a mamãe. Olha só, Deus nos pede coisas simples. Aí vem, né? Quem não é fiel no pouco, também não será nas coisas grandes. E de fato é, né? Muitas coisas viram jargão, mas continuam valendo. Então Deus nos pede coisas estranhas. Deus precisa do seu mínimo para fazer o tudo. Não se esqueça disso. Deus precisa do seu mínimo. Agora a gente entra em outra questão, só para a gente fechar a nossa reflexão. Vocês conhecem o experimento dos macacos? Entra muito na questão comportamental, na psicologia e tudo. É o seguinte, os cientistas pegaram, vou falar 5, mas eu acho que é 4, enfim, pegaram 5 macacos, colocaram numa jaula, e aqui em cima, um cacho de banana. Macaco gosta de banana. E aqui colocou uma escada, uma escada. Toda vez que um macaco subia essa escada para pegar a banana, o que acontecia? Os cientistas jogavam água fria nos 4 que ficaram. Aí o outro subia lá, os cientistas jogavam água fria nos 4. E assim foi, e assim foi. Até que, a hora que um começava a subir, os outros puxavam e taca-lhe pau, né? Batiam nele, não deixavam ele subir. Passava um tempo, o outro tentava subir, eles puxavam de volta, metiam o cacete neles. Até que adestraram, quase praticamente mudou o gosto dos macacos, né? Nenhum subia. Só que aí foi interessante o experimento. Os cientistas foram lá, pegaram um macaco e colocaram outro. Substituiu um macaco. E o que esse macaco fazia? Claro, gosta de bananas. Subia lá. E o que os 4 faziam? Para não levar o banho de água fria, puxava, dava o cacete. Passou-se o tempo, até que esse se acostumou com o esquema, trocou-se o segundo, depois trocou-se o terceiro, até que gerações passaram, e a banana lá. Se fossem racionais, né, e se alguém perguntasse para eles, por que você não sobe ali? Ah, não sei. Sempre foi assim. Né? Então, com isso, eu finalizo essa nossa reflexão. Será que nós não somos esses que, sempre foi assim, tá bom? Né? O reino dos céus é dos violentos. Se a gente não aprender a ouvir, se a gente não aprender a discernir e a agir, a gente vai ser esses macaquinhos sentados olhando para a banana. Nós, cristãos, sentadinhos no banquinho da igreja,
olhando o céu, tão distante, tão longe, tão inacessível. O céu está lá. Mas, opa, peraí. Então eu preciso agir. Eu preciso escutar, eu preciso ser ativo na vida, eu preciso ser cristão. Né? Então que possamos aprender com Maria na simplicidade, na humildade, na obediência e até nos tormentos da vida. Maria na cruz desesperou? Não. Maria na cruz, que eu falo assim, né? Vendo seu filho morrer na cruz. Desesperou? Não. Da mesma forma que eu falei, né? Ela sabia que era Jesus, era o Filho de Deus. Ela confiava nele e sabia que a morte não o iria vencer. Então Deus nos tira as coisas para nos dar coisas melhores. Possamos então, nesse encaminhar da nossa vida cristã, nesse nosso retorno, saber olhar para Maria, a mestra, a educadora, a catequista. Quantos santos escreveram sobre suas características, sobre suas qualidades? Pegue uma, faça o propósito, né? Pegue uma dessas qualidades de Maria e peça ela para caminhar contigo. Aí tudo vai acontecendo, né? Tudo vai se transformando. Então, possamos pedir que ela sempre caminhe conosco. Maria, mestra, não está longe, não está distante. Né? Então, assim cantemos. Ó, vem conosco, vem caminhar. Ó, vem conosco, vem cá. Santa Maria, vem. Deus abençoe.